No topo da torre de vidro na Avenida Paulista, as luzes de São Paulo brilhavam como lâminas afiadas. Tiago Mendes, ex-comando das Forças Especiais do Exército, agora mercenário só para sustentar a filhinha, pisou naquela que ele jurava ser a última missão da vida. Acreditava que depois daquela noite nunca mais ia precisar embainhar uma arma. Mas quando os primeiros tiros estilhaçaram o vidro, tudo desabou. Ao lado dele não tinha aliado nenhum. E sim Mônica Carvalho, uma CEO bilionária que parecia vir de outro planeta. Entre tiros e traição, um pai solo e uma executiva de gelo foram obrigados a dar as mãos. Para sobreviver, e para se apaixonar, Tiago Mendes nunca imaginou que a vida dele ia chegar nisso. Aos 36 anos, viúva 3, ele morava num apartamento apertado na Vila Madalena, com parede descascando e cozinha sempre com cheiro de café de ontem. Mas nada disso importava quando a Lívia estava por perto. A filhinha de 7 anos, com o cabelo castanho da mãe e o queixo teimoso dele, era a única luz na escuridão dele. Todo dia de manhã ela subia no colo dele enquanto ele amarrava o tênis dela para a escola, cantarolando a mesma musiquinha que a mãe dela cantava. Tiago já foi um fuzileiro condecorado, parte de uma unidade de elite que operava nas sombras que a maioria dos brasileiros nem imagina. Mas uma missão no Haiti durante a MINUSTAH mudou tudo. Inteligência ruim levou o time dele a atacar o que achavam que era um esconderijo de insurgentes. Era uma festa de casamento. 17 civis morreram aquela noite, incluindo crianças da idade da Lívia. O relatório oficial limpou o nome dele, mas a consciência do Tiago nunca perdoou. Ele saiu das forças em 6 meses, incapaz de olhar pro uniforme sem ver aqueles rostos. Agora ele pegava contratos. O tipo que homem decente não comenta na mesa do churrasco. Trabalho de segurança, eles chamavam. Todo mundo sabia o que era na real. O dinheiro era bom, bem melhor que qualquer benefício de veterano. E a Lívia precisava de coisas. Material escolar, roupa nova a cada poucos meses porque ela crescia como mato. E as contas do hospital, meu Deus. As contas do hospital da pneumonia que ela pegou no inverno passado. O plano de saúde mal cobria metade. A missão de hoje era para ser a última. Tânia Costa, a contatora dele há 2 anos, tinha prometido um contrato a mais, ela disse. E ele podia sair com dinheiro suficiente para recomeçar. Talvez abrir aquela oficina mecânica que ele sonhava. Algo honesto. Onde a Lívia pudesse fazer lição no escritório dos fundos depois da aula. Mônica Carvalho estava em pé na janela do chão ao teto do Penthouse, olhando a cidade respirar 47 andares abaixo. Aos 32 anos, ela comandava um império de tecnologia de defesa que valia 8 bilhões. Criado do zero no quarto da república dela na Poli da USP. A imprensa de negócios chamava ela de rainha de gelo do Vale do Silício brasileiro. Embora tivesse se mudado pro Rio há tempos, ainda fotografavam ela em galas com vestido de grife. Sempre sozinha. Sempre com aquele sorriso ensaiado que nunca chegava nos olhos. Homens queriam o dinheiro dela, o corpo dela ou a influência dela. Geralmente os 3. Mas nenhum queria só ela. O Penthouse refletia a vida dela perfeitamente. Tudo de vidro, cromo e arestas afiadas. Bonito, mas gelado ao toque. Os móveis custavam mais que a casa da maioria do povo, mas ela nunca se encolheu em nenhum deles com alguém que amava. Nunca dividiu um café da manhã vendo o sol pintar o rio de dourado. O pai dela tinha sido a única pessoa que realmente entendia ela. E mesmo ele se preocupava com o que chamava de mentalidade de fortaleza dela. Antes do câncer levar ele a 5 anos, ele fez ela prometer que ia deixar as pessoas entrarem. Ela falhou com ele nisso. Assim como Tânia sempre lembrava ela. Tânia Costa tinha sido assessora de segurança do pai dela, uma das amigas mais antigas. Alguém que viu Mônica crescer de programadora tímida a titã corporativa. Hoje em dia Tânia gerenciava contratos especiais para vários clientes, usando contatos dos tempos de inteligência. Ela insistiu nesse encontro de hoje. Algo sobre uma avaliação de vulnerabilidade que não podia esperar. Você tá ficando paranoica, Mônica, Tânia disse na semana passada, olhando enquanto Mônica revisava os últimos upgrades de segurança. Tudo isso, a sala de pânico, o equipamento de rapel de emergência na varanda de manutenção. Você tá se preparando para cenários de fim do mundo que nunca vão acontecer. Melhor paranoica do que morta, Mônica respondeu, sem saber o quanto aquelas palavras iam ser verdadeiras. Hoje era para ser só uma reunião de rotina. Algum consultor de segurança que Tânia insistiu que ela conhecesse.
alguém que podia dar uma avaliação independente. Mônica aceitou só por respeito à história delas. Ela trocou a armadura de sala de reunião por algo mais macio. Um suéter de cachemir preto e jeans escuro. Nem ela mesma sabia por quê. Talvez estivesse cansada de ser sempre a CEO. Sempre intocável. O elevador apitou baixinho. E ela virou da janela, montando no rosto aquela máscara familiar de distância profissional. Tiago se sentiu deslocado no segundo que pisou no Penthouse. As botas dele, práticas e gastas, pareciam pedir desculpa a cada passo no mármore italiano. O espaço era enorme. Provavelmente maior que o prédio inteiro do apartamento dele, e tudo brilhava com aquele tipo de riqueza que deixava ele sem graça. Ele já tinha estado em luxo antes, protegendo príncipes sauditas e oligarcas russos. Mas isso aqui era diferente. Isso aqui era ostentação brasileira, do tipo que a filha dele via em filme e achava que era mentira. O jaquetão de couro marrom que ele comprou em loja de excedente militar parecia puído nos ombros dele. Ele tinha prometido para Lívia que ia voltar às 9 para ler historinha antes de dormir. Ela estava com a Dona Rosa do lado, provavelmente já de pijama, aquelas com unicórnios que já estavam ficando pequenas. Mas ela se recusava a largar. Aí ele viu ela. Mônica Carvalho não era o que ele esperava. As fotos nas revistas de negócios não capturavam o jeito que ela se movia. Fluido e determinado, como uma dançarina que aprendeu a lutar. O cabelo escuro dela preso num rabo de cavalo simples. E sem a armadura corporativa ela parecia mais jovem, quase vulnerável. Mas os olhos dela, verdes com pintinhas de ouro, tinham uma inteligência que catalogava tudo sobre ele num único olhar. As mãos calejadas dele. O leve mancar da perna esquerda por causa do estilhaço que nunca tirou direito. O jeito que a mão direita dele ficava solta na lateral, pronta para sacar a arma escondida debaixo do jaquetão. Senhor Mendes, ela disse, e a voz não era o tom seco e mandão que ele esperava. Era mais suave, com um toque de exaustão. Tânia disse que você tinha informação sobre a segurança da minha empresa. Tiago assentiu, garganta de repente seca. Sim, senhora, me falaram que você precisava de uma avaliação dos protocolos de proteção pessoal. Mônica riu, mas não tinha graça nenhuma. Proteção pessoal? Eu tenho uma dúzia de seguranças, senhor Mendes. O que eu preciso é alguém que me diga por que 3 dos meus diretores receberam ameaças de morte essa semana. E por que alguém tentou hackear o protótipo de criptografia quântica ontem. Seus seguranças são só pra fachada, Tiago disse sem rodeio. O olho dele de profissional já catalogando falhas. O jeito que eles se posicionam, os padrões que seguem. Qualquer um com treino de verdade passava fácil. E esse lugar, todo esse vidro. Ele apontou para as janelas. Você é um pato sentado para qualquer prédio num raio de 800 metros. Os olhos dela se estreitaram. Você é diferente dos consultores que Tânia costuma mandar. Eles me dizem que tá tudo bem, cobram e vão embora. Eu já vi o que acontece quando o povo acha que tá tudo bem, Tiago respondeu. E por um segundo Haiti piscou atrás dos olhos dele. A festa de casamento. As risadas virando gritos. O dedo dele no gatilho. Tá tudo bem? A voz de Mônica puxou ele de volta. Desculpa. É que sua segurança tem brechas. Grandes. Ela estudou ele por um longo momento. E Tiago teve a sensação desconfortável de que ela via direto através dele. Passando da fachada de soldado pro pai que cantava a canção de ninar desafinado. E checava debaixo da cama atrás de monstro. Você tem uma filha, ela disse de repente. Não era pergunta. A mão de Tiago foi automaticamente pro bolso onde a foto da Lívia morava. Como você. O jeito que você checou a sala quando entrou. Não só ameaça pra você, mas rota de fuga pra alguém menor. E tem glitter na manga do seu jaquetão. Aquele bem fininho que usam em projeto de arte da escola fundamental. Apesar dele, Tiago sorriu. Nome dela é Lívia. Tem 7 anos. Sortuda essa menina, Mônica disse. E tinha algo melancólico na voz dela. Ter um pai que faria qualquer coisa pra voltar pra casa dela. A conversa que veio depois não parecia briefing nenhum que Tiago já tinha dado. Mônica questionava cada suposição. Questionava cada recomendação. A mente dela trabalhando 3 passos à frente da dele. Ela andava enquanto falava. Andando pela sala com energia inquieta. Parando de vez em quando para ajustar algo na mesa onde vários monitores mostravam código e imagens de satélite. Isso aqui é o que eles querem, ela disse de repente. Puxando o esquema na tela maior.
Projeto Prometeu, uma rede de satélites de defesa que identifica e neutraliza ameaças antes de elas chegarem no alvo. As Forças Armadas querem. Os chineses, os russos e umas 6 organizações terroristas também. E você é a única que tem a chave, Tiago disse. A compreensão batendo. A criptografia é bloqueada biometricamente em mim. Meu scan de retina, meu DNA, meus padrões neurais. Mesmo se roubassem o hardware, é inútil sem mim. Ela virou para ele. Ou se eu estiver morta, vira inútil para todo mundo. Isso é um peso do caralho para carregar. Quer uma bebida? Ela perguntou de repente, indo para um bar elaborado. Tem um uísque que custa mais que o carro da maioria do povo. Mas eu nunca experimentei. Sempre pareceu desperdício beber sozinha. Antes de Tiago responder, ela já estava servindo 2 copos. As mãos dela, ele reparou, tremiam um pouco. Você tá com medo, ele disse baixinho. Aterrorizada, ela confessou, entregando o copo. Tenho 32 anos. Vale bilhões. E janto sozinha toda noite nessa jaula de vidro. Me perguntando se hoje é a noite que alguém decide que eu valho mais morta do que viva. Tiago deu um gole no uísque. Era macio, provavelmente valia mais que ele ganhava na semana. Por que tá me contando isso? Porque você tem olhos bons, ela disse simplesmente. E porque Tânia confia em você. O que significa que meu pai teria confiado também. Ela chegou mais perto. Perto o suficiente para ele sentir o perfume dela. Algo sutil e caro. E porque você me olha como se eu fosse uma pessoa, não um pagamento ou um troféu. A janela atrás de Mônica explodiu. Vidro voou para dentro como confete mortal. E Tiago se moveu sem pensar. 3 passos fecharam a distância. O corpo dele batendo no dela. Enquanto balas riscavam linhas de morte no espaço onde ela estava. Eles caíram duro no chão de mármore. Tiago tomando o impacto no ombro para proteger ela. O corpo dele cobrindo o dela completamente. Ele sentiu o coração dela batendo contra o peito dele, rápido como tiro automático. A respiração quente no pescoço dele. Por um segundo nenhum dos dois se mexeu, processando a transição repentina de conversa para combate. Fica abaixada, Tiago rosnou. A mente de soldado dele já calculando ângulos e distâncias. Os tiros vieram do prédio do outro lado da rua. Provavelmente o 38º ou 39º andar pela trajetória. Montagem profissional, rifle suprimido. Provavelmente dupla com observador. Isso não era aleatório. Isso era execução. As mãos de Mônica agarraram o jaquetão dele, as unhas cravando mesmo através do couro. Mas quando ela falou, a voz estava firme. A sala de pânico canto noroeste trava biométrica. Mas Tiago, tem outra coisa. Meus sistemas de computador estão todos comprometidos. Alguém tá dentro faz semanas. Tiago arriscou um olhar para cima. Os atiradores tinham parado de atirar, provavelmente reposicionando ou esperando o movimento. Ele via a mesa de trabalho de Mônica. Os monitores agora mostrando mensagens de erro em cascata e falhas de sistema. Você sabia, ele disse. Por isso que você tá com medo. Você sabia que alguém vinha. Eu suspeitava. Por isso pedi pra Tânia trazer você. Eu pensei que se eu tivesse a pessoa certa, alguém que realmente se importasse em proteger gente em vez de só receber cheque. Outra rajada de tiros cortou ela, estilhaçando o lustre enorme acima deles. Cristal choveu como lágrimas congeladas. E Tiago puxou Mônica mais forte contra ele, protegendo ela com o corpo. Naquele momento, sentindo ela tremendo embaixo dele, algo mudou. Isso não era só mais um trabalho, mais um principal para proteger. Isso era Mônica, brilhante e solitária Mônica, que tinha visto algo nele que valia a pena confiar. Consegue correr? De salto? Nem morta. Tira o sapato. Ela chutou os sapatos de grife, e Tiago ajudou ela a ficar agachada. A sala de pânico ficava a uns 20 metros de terreno aberto. Eles iam ficar expostos uns 4 segundos. Em combate, 4 segundos é uma vida inteira. Tem outro caminho, Mônica disse de repente. Pela minha sala de escritório, conecta com a sala de pânico por dentro. Menos exposição. Lidera. Eles rastejaram atrás de uma escultura de mármore enorme. Balas acompanhando o movimento e soltando lascas voando. Mônica apontou para uma porta disfarçada no painel da parede. Mas o corredor tem janelas. Então a gente faz nossa própria cobertura. Tiago pegou uma bandeja de prata pesada de uma mesinha lateral, testando o peso. Quando eu jogar isso, você corre. Não para. Não olha para trás. E você? Eu tô logo atrás. Ele arremessou a bandeja como disco pro lado das janelas.
Os atiradores reagiram na hora. Balas fascando no metal. Tiago e Mônica correram para a porta. Tiago disparando 3 tiros de supressão para os clarões do outro lado da rua. Eles invadiram um corredor cheio de arte caríssima. Mônica liderando com velocidade surpreendente. A sala de escritório era menor que a sala principal, mas igualmente vulnerável, uma parede inteira de vidro. Eles ficaram baixos. Mônica rastejando até um painel ao lado da mesa. O sistema de segurança já devia ter disparado, ela disse, encostando a palma numa scanner escondido. A não ser que a Tânia tenha desativado, Tiago completou. As peças se encaixando. O celular dele vibrou. Uma mensagem de número desconhecido, mas ele reconheceu o estilo da Tânia na hora. Você não devia estar na sala, Tiago. Sai agora e ainda vai ver sua filha crescer. A Lívia tá tão tranquila naquele pijama de unicórnio, né? O sangue sumiu do rosto de Tiago. Tânia sabia do pijama da Lívia. Ela estava vendo a filha dele agora. Meu Deus, Mônica respirou lendo a mensagem. Tiago, eu sinto muito. Eu nunca pensei que ela tá usando a tecnologia de vocês, Tiago disse. A voz mortalmente calma embora a raiva queimasse nas veias. A vigilância, o hack. Ela tá te vendendo. A porta escondida clicou e abriu, revelando uma sala de pânico reforçada. Eles mergulharam para dentro bem quando mais balas estilhaçaram as janelas da sala. Tiago foi direto para os monitores de segurança enquanto Mônica selava a porta. Os sistemas internos do prédio estão todos caídos, Mônica disse. Dedos voando no teclado. Mas eu tenho uma conexão cabeada separada que a Tânia não conhece. Eu sou mesmo paranoica. Ela puxou várias telas. Estou iniciando meu protocolo de emergência de CEO. Ele manda um alarme silencioso direto para uma unidade especializada da Polícia Federal. Mas Tiago, vai levar pelo menos 15 minutos para eles chegarem. A gente não tem 15 minutos. Tiago checou a arma. 13 balas, um pente reserva. E eu preciso chegar na minha filha. Eu consigo ver as câmeras de segurança do seu prédio, Mônica disse, digitando furiosamente. Lá, o apartamento da Dona Rosa. A tela mostrava a sala da idosa. Lívia dormindo no sofá. O elefante de pelúcia agarrado forte. Uma mulher de terno escuro em pé na porta olhando o relógio. É a Tânia, Tiago rosnou. Estou redirecionando viaturas locais, criando resposta prioritária pro seu prédio. Os dedos de Mônica nunca paravam. Chegada estimada em 3 minutos. Mas Tiago, a gente ainda tá preso aqui. Não estamos não. Tiago foi até um armário de armazenamento no canto, abrindo com força. Dentro tinha equipamento de rapel profissional, grau militar. Você era mesmo paranoica. Depois que meu pai morreu eu percebi o quanto eu era vulnerável. Instalei rotas de fuga em todos os cômodos. Ela puxou um colete tático e entregou para Tiago. Todo mundo disse que era exagero. Acho que mostrei para eles. Tiago colocou o colete, mãos firmes apesar da adrenalina. Nos monitores ele via movimento no penthouse. Várias figuras de equipamento tático varrendo os cômodos. Eles estão bloqueando o sinal de celular agora, Mônica disse. O celular dela morrendo. Mas a linha fixa ainda tá ativa. Eu posso esperar. Os dedos dela pausaram no teclado. Eu tenho acesso ao prédio do outro lado da rua. O sistema de segurança deles passa pelos servidores da minha empresa. Um sorriso sombrio cruzou o rosto dela. Vamos ver se eles gostam de ser vigiados. Novas imagens encheram as telas. A equipe de atiradores, 2 homens com rifles de precisão. Mas tinha uma terceira figura falando no telefone, gesticulando com raiva. Zoom, Tiago disse. A imagem clareou. Tânia Costa vestida de equipamento tático claramente comandando a operação. Isso? Mônica respirou. Depois mais alto com raiva de verdade. Essa filha da puta. Meu pai confiava nela. Ele levou ela na minha festa de 8 anos. Ela me ensinou a dar soco quando os meninos ficavam muito mão boba no colégio. E agora ela tá te vendendo pro maior lance. Tiago prendeu a corda num ponto de ancoragem. A gente sai pela saída de manutenção, rapel 3 andares até o nível mecânico. As luzes se apagaram. Iluminação de emergência ligou um segundo depois. Banhando tudo de vermelho. Cortaram a energia, Mônica disse desnecessariamente. A sala de pânico tá no gerador, mas só dura 2 horas. Então a gente sai agora. Tiago ajudou ela a colocar o cinto, tentando não notar como ela encaixava perfeitamente nele enquanto ajustava as tiras. Já fez isso antes? Fiz um curso uma vez em Petrópolis.
Era um ambiente bem controlado com instrutor e rede de segurança. Isso aqui não vai ser assim. Ela checou o computador mais uma vez. A polícia tá no seu prédio. Eles estão no apartamento da Dona Rosa. Tiago, a Lívia tá segura. Eles prenderam a agente da Tânia. A Lívia tomou ele tão forte que os joelhos quase dobraram. Graças a Deus. Mas a gente ainda não tá seguro. Ela colocou luvas táticas, movimentos precisos apesar do medo óbvio. Aqueles caras lá fora, eles estão aqui pra matar nós dois. Tânia precisa de mim morta pra vender os segredos da empresa. E você é testemunha. Então a gente não morre. Tiago checou as câmeras externas. A equipe de atiradores não tinha se mexido, ainda cobrindo as janelas principais. Eles estão olhando pro ângulo errado. A gente vai agora. Eles saíram pela saída de emergência da sala de pânico para uma varanda de manutenção estreita. O vento bateu na hora. Feroz e frio, 44 andares acima. Tiago prendeu a corda, checando cada conexão 2 vezes. Um erro e os dois pintavam a calçada. Mônica se apertou contra ele, braços envolvendo o peito dele por trás, o corpo tremendo. Ele não sabia se era de frio ou medo. Se a gente morrer, ela disse, lábios perto da orelha dele. Eu quero que você saiba de uma coisa. Na última hora você me fez sentir mais viva do que eu me senti em anos. A gente não vai morrer hoje, Tiago respondeu. Eu prometi para minha filha uma historinha antes de dormir. Eles foram pela borda. A corda cantou nas luvas de Tiago enquanto eles desciam. As botas dele encontrando apoio no vidro enquanto os braços controlavam a velocidade da queda. Mônica segurava com força desesperada, o rosto enterrado no ombro dele. A velha ferida de estilhaço na perna dele escolheu aquele momento para inflamar, mandando dor lancinante na coxa. A pegada dele escorregou por um segundo aterrorizante antes de recuperar. Mônica ofegou forte no ouvido dele. Você tá machucado. Lesão antiga. Tô bem. Segura. Aí os tiros começaram. Balas faiscaram na fachada do prédio, chovendo fragmentos de vidro neles. Mas tinha algo errado. Os tiros estão vindo de muito alto, ângulo errado, Mônica disse na hora. A varanda de manutenção tá bloqueando a visão deles. Eles estão atirando no escuro. Eles invadiram a janela do 41º andar numa explosão de vidro e membros embolados. Mas a janela era reforçada e o primeiro chute de Tiago só rachou. As pernas dele gritavam em protesto enquanto ele chutava de novo. Mônica adicionando força. O vidro finalmente cedeu e eles rolaram lá dentro, rolando pelo concreto polido. O nível mecânico era um labirinto de caldeiras e ventiladores, canos e conduítes elétricos. Tiago puxou Mônica de pé. Notando como ela já saiu correndo apesar dos cacos de vidro espalhados pelo chão e dos pés descalços dela. Por aqui, ela disse, surpreendendo ele. Eu decorei o esquema do prédio quando comprei o Pentose. Paranoica, lembra? Ela guiou eles pelo labirinto mecânico com confiança surpreendente, apontando câmeras de segurança que ela já tinha desativado remotamente da sala de pânico. Eles acharam um elevador de serviço, e Mônica tirou um cartão-chave do bolso. Você carrega isso por aí? Depois de hoje eu vou carregar muito mais que isso. O elevador desceu em silêncio por vários andares, antes de parar de repente no 20º andar. As portas abriram revelando 3 homens de equipamento tático, armas levantadas. Tiago reagiu instantaneamente, empurrando Mônica para trás enquanto disparava 2 tiros rápidos. O homem da frente caiu, o colete absorvendo os tiros, mas o impacto jogando ele para trás. Tiago pegou o rifle do homem enquanto ele caía, disparando fogo de supressão enquanto ele e Mônica recuavam pro poço de manutenção do elevador. Eles desceram no escuro. Tiago na frente, pronto para pegar Mônica se ela escorregasse. Acima deles, gritos e passos ecoavam no poço. 10 andares mais Mônica ofegou, mãos sangrando dos degraus de metal. Você tá indo ótimo, Tiago encorajou. Só continua. O suporte da escada explodiu acima deles. Alguém atirando para baixo no poço. A estrutura inteira tremeu e a pegada de Mônica falhou. Ela caiu e Tiago pegou ela com um braço, quase deslocando o ombro enquanto segurava o peso dos dois com o outro. Eu peguei você, ele grunhiu, puxando ela contra ele. Segura em mim. Ela passou os braços no pescoço dele, respiração irregular de medo e esforço. Tiago continuou descendo com uma mão só, a velha lesão gritando a cada movimento. Eles chegaram no acesso do 10º andar e caíram no carpete. Eles estavam no escritório de uma firma de contabilidade, escuro e deserto.
O celular de Tiago de repente vibrou com sinal voltando. Uma mensagem de vídeo da Tânia. A imagem mostrava Lívia dormindo tranquila no que parecia uma delegacia. Um policial em pé de guarda perto. Ela tá segura, Tiago. Eu não sou um monstro completo. Nunca pretendi machucar sua filha. Mas você e a senhorita Carvalho. Vocês valem 8 bilhões mortos. Nada pessoal, só negócios. Como seu pai sempre te ensinou, Mônica. Tudo tem preço. Meu pai nunca me ensinou isso, Mônica disse baixinho. Ele me ensinou que algumas coisas estão além de preço. Família, honra, verdade. Ela olhou para Tiago. Amor, eles ouviram passos no corredor. Vários conjuntos se movendo taticamente. A garagem, Tiago disse. A gente precisa de rodas. Eles saíram por outra saída, descendo os andares finais por outra escada. A garagem era uma caverna de concreto. Quietinha demais. É uma armadilha, Mônica sussurrou. Eu sei, mas a gente precisa disparar ela. Eles se moveram entre os veículos. Tiago na frente com o rifle roubado. Ele viu o que queria. Um SUV modelo antigo que não devia ter rastreamento por GPS. Quando eu começar a atirar, você entra e liga, ele instruiu. Entregando as chaves para Mônica com um multiferramenta pequeno preso. Isso aqui funciona na ignição. E você? Eu compro tempo pra gente. Antes de Mônica protestar, a voz de Tânia ecoou pela garagem. Olá, Tiago. Mônica. Ela estava a 6 metros, ladeada por 2 homens com fuzis de assalto. Tânia parecia exatamente como sempre. Profissional e fria no terno tático de grife. Como se estivesse conduzindo reunião de negócios em vez de execução. Sabe qual é a coisa engraçada? Tânia continuou casualmente. Seu pai suspeitava de mim antes de morrer. Ele me perguntou se eu ia cuidar de você e eu prometi que ia. E eu tô cuidando. Sua empresa vai sobreviver, só que com nova administração. Seu legado vai continuar. Meu pai ficaria enojado com você, Mônica respondeu. Saindo de trás de Tiago antes que ele pudesse impedir. Ele acreditava em construir coisas, não derrubar por lucro. Seu pai era ingênuo. Ele podia ter sido 3 vezes mais rico do que deixou para você se tivesse aceitado o compromisso. Assim como você podia ter vivido se tivesse vendido quando os russos fizeram oferta ano passado. Prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Tânia riu. Que poético. Que totalmente filha do seu pai. Ele disse algo parecido logo antes do câncer levar ele. Ou foi antes de eu aumentar a dose de morfina dele? É difícil lembrar. As palavras acertaram Mônica como um soco físico. Tiago viu ela cambalear. Viu a revelação rachar o rosto dela. Você matou ele. Acelerei o inevitável. Ele ia expor alguns dos meus negócios paralelos. Não podia deixar. Tânia levantou a arma. Não se preocupe. Isso vai ser bem mais rápido. Tiago viu acontecer em câmera lenta. O pesadelo do Haiti se sobrepondo ao presente. O momento antes de puxar o gatilho. A escolha entre ação e hesitação. No Haiti ele hesitou por um segundo crucial. Incerto se o movimento na janela era combatente ou criança. Aquela hesitação custou vidas. Não hoje. Ele atirou antes de Tânia terminar de levantar a arma. 3 tiros no centro de massa. O colete dela absorveu, mas o impacto jogou ela para trás. A garagem explodiu em tiros. Tiago mergulhou para a esquerda, atraindo fogo enquanto gritava. Agora, Mônica. Ele ouviu o motor do SUV rugir. Um dos homens da Tânia virou pro som. E Tiago derrubou ele com um tiro no joelho. O outro já atirava no veículo. Tiago ouvia balas perfurando metal, vidro estilhaçando. Aí o SUV bateu no atirador a 40 por hora, mandando ele voando. Tiago correu, abrindo a porta do passageiro e mergulhando enquanto Mônica pisava fundo pro rampa de saída. Ela matou meu pai, Mônica disse, voz estranhamente calma enquanto manobrava a rampa em velocidade perigosa. Ela assassinou ele. Eu sinto muito. Não sinta. Esteja pronto. Ela girou o volante forte para a direita, pneus cantando enquanto eles saíam na rua. Porque eu vou destruir ela. Atrás deles, motos rugiram ligando. 3 delas costurando o trânsito em perseguição. O seu alarme silencioso de CEO, Tiago disse, checando o pente do rifle. Quanto tempo até a resposta? Já devia ter chegado. Mônica checou os retrovisores, depois girou o volante de repente para a esquerda, levando eles para um beco estreito. A não ser que a Tânia tenha comprometido isso também. As motos seguiram, ganhando terreno. Tiago se inclinou para fora da janela, disparando rajadas controladas, forçando elas a desviar e reduzir. Um piloto chegou perto demais.
e Tiago colocou uma bala no pneu da frente. A moto capotou, levando o segundo piloto junto. O terceiro piloto emparelhou, levantando pistola. Mônica girou o volante, batendo o lado do SUV na moto, mandando ela rodar para um carro estacionado. Eles saíram na Avenida Paulista e de repente viaturas da polícia estavam em todo lugar. Luzes e sirenes criando uma sinfonia de caos. A resposta da Polícia Federal finalmente chegou. Lá Mônica apontou para uma barreira policial à frente. A gente tá salvo. Enquanto eles se aproximavam da barreira, o celular de Tiago tocou. Número da Dona Rosa. Senhor Mendes, era um policial. Sua filha tá perguntando por você. Ela tá segura no 23º DP. Diz pra ela que eu tô indo, Tiago disse, voz grossa de emoção. Diz pra ela que o papai tá voltando pra casa. As horas seguintes viraram um borrão. Interrogatórios da PF e depoimentos. Advogados de Mônica aparecendo como um exército de ternos caros. Tânia tinha sido presa tentando fugir da cidade. A unidade cibernética da PF já desenrolando a rede de compradores e conspiradores dela. Tiago finalmente chegou no DP às 3 da manhã. Lívia dormia no escritório de um detetive, enrolada numa cadeira com um elefante de pelúcia e uma jaqueta da polícia como cobertor. Ela se mexeu quando ele entrou, olhos piscando abertos. Papai. Oi, meu amor. Ele ajoelhou do lado dela, puxando ela pros braços. Dona Rosa disse que gente ruim veio, mas a polícia pegou eles. Você tava lutando contra gente ruim de novo? É, filhinha. Mas acabou agora. Você ganhou? Ele pensou em Mônica em algum lugar do prédio dando depoimento. Brilhante e corajosa Mônica que confiou a vida a ele. Ganhei. Eu tive ajuda. Uma amiga. Lívia se afastou para olhar ele, expressão séria. Uma amiga moça? Apesar de tudo, Tiago riu. Como você sabe? Você tá sorrindo. Você nunca sorri depois de lutar contra gente ruim. Mônica apareceu na porta, parecendo exausta mas composta. De alguma forma ela arrumou os sapatos e limpou o sangue das mãos. Eu tô interrompendo? Lívia estudou ela com um olhar intenso que só criança consegue. Você é bonita. Você é a amiga que ajudou meu papai? Sou. Mônica agachou no nível da Lívia. E você deve ser a famosa Lívia. Seu pai me contou que você faz as melhores panquecas da Vila Madalena. São horríveis, Lívia sussurrou conspiratória. Mas papai come mesmo assim. Isso é porque ele te ama mais que panqueca perfeita. Você gosta de panqueca? Nunca fiz de verdade. Nunca tive ninguém para fazer pra. Lívia considerou essa informação trágica. Você pode fazer com a gente. Papai não vai se importar. Né, papai? Tiago encontrou os olhos de Mônica por cima da cabeça da filha. Neles ele viu possibilidades que nunca ousou imaginar. Um futuro além de sobreviver. Uma família refeita da perda. Amor nascido do caos. Eu definitivamente não vou me importar. 3 semanas depois, Tiago estava na cozinha pequena dele, vendo as duas mulheres mais importantes da vida dele trabalhando juntas. Lívia, língua para fora de concentração, despejando massa na chapa com cuidado enquanto Mônica segurava a tigela firme. Eles estavam nisso fazia 1 hora. A bancada um desastre de farinha derramada e casca de ovo. Mas a risada enchendo o espaço tornava a bagunça valiosa. O segredo, Mônica dizia, é esperar as bolhas antes de virar. Mamãe nunca me falou das bolhas, Lívia disse. Depois congelou, olhando para Tiago com preocupação. Tá tudo bem falar da mamãe, Tiago garantiu. Ela ia ficar feliz que a gente tá fazendo panqueca. Mesmo as ruins? Especialmente as ruins, Mônica disse. As melhores memórias geralmente são bagunçadas. A virada da panqueca foi previsivelmente um desastre. Massa espirrou na parede e a panqueca dobrou em si mesma. Mas dessa vez Lívia só riu. E o som encheu a cozinha como luz do sol. Mais tarde, depois que as panquecas foram comidas, e Lívia saiu correndo para brincar, Tiago e Mônica sentaram na escada de incêndio dele, compartilhando café e vendo a cidade acordar. Tânia vai pra prisão, Mônica disse baixinho. 25 anos a perpétua. A PF achou evidência. Ela vendia segredos fazia anos. Meu pai não foi a primeira vítima dela. Como você tá com isso? Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas ter motivo para acordar ajuda. Ela olhou pela janela para Lívia, que arrumava os desenhos dela na mesa de café com cuidado. Ter gente para se importar ajuda mais. Ela já tá planejando sua festa de aniversário, Tiago disse. Aviso justo, vai envolver unicórnios. Eu amo unicórnios, Mônica disse. Sério, também eu tava pensando.
Essa viagem do Pentose tá me matando. E aquele lugar tem memórias demais. Vidro demais. Então se muda pra outro lugar. Eu tava pensando em algum lugar na Vila Madalena, perto de uma escola boa. Distância de caminhada de uma oficina mecânica talvez. Tiago levantou uma sobrancelha. Isso é bem específico. Eu sou uma pessoa bem específica. Ela pegou a mão dele. Tiago, eu sei que é rápido. Eu sei que a gente se conheceu em circunstância insana. Mas quando eu tô com você e com a Lívia, eu sinto que tô em casa pela primeira vez desde que meu pai morreu. Talvez pela primeira vez na vida. Eu não tô pedindo promessas. Não tô pedindo pra sempre. Só tô pedindo uma chance de ver se o que começou aquela noite era só adrenalina ou algo mais. Tiago pensou nas últimas 3 semanas. Mônica aparecendo com o jantar quando ele trabalhava até tarde. Ensinando Lívia básico de código com paciência infinita. O jeito que ela encaixava na vida deles como se sempre tivesse pertencido. Eu acho que a gente já sabe a resposta pra isso, ele disse. 6 meses depois, o Pentose tinha sido vendido para um magnata de tech que prometeu instalar vidro à prova de bala. A oficina mecânica de Tiago estava funcionando com um escritório de canto, onde Lívia fazia lição e Mônica trabalhava no laptop tocando o império dela remotamente, enquanto ficava de olho no estoque. A empresa dela tinha pivotado para tecnologia médica e aplicações humanitárias. Os contratos de defesa foram cumpridos, mas não renovados. A tecnologia que quase matou ela agora salvava vidas em hospitais pelo mundo. Eles compraram uma casa geminada em Pinheiros com quintal pro jardim que Lívia queria plantar, e quartos suficientes para a família que eles estavam planejando. O casamento foi pequeno, só família e amigos próximos. Lívia foi dama de honra, tão orgulhosa no vestido, jogando pétalas com precisão militar que fez Tiago rir e chorar ao mesmo tempo. Agora Tiago estava na cozinha deles. Ele ainda amava pensar nisso, vendo Mônica ensinar Lívia a fazer panqueca direito, sem mais desastres queimados. Embora às vezes eles fizessem errado de propósito pelas memórias. Papai, olha, Lívia chamou, virada perfeita, e era dourada circular, caindo exatamente onde devia. Lívia sorriu com orgulho, e Mônica pegou o olhar de Tiago, a mão dela indo inconscientemente para a barriga ainda reta, onde o segundo filho deles crescia. Perfeito, Tiago concordou, indo abraçar as duas. Lá fora, São Paulo acordava, a cidade zumbindo com milhões de vidas e histórias. Mas dentro da casa deles, um ex-soldado, uma ex-rainha de gelo e uma menininha que acreditava em possibilidades. Tinham construído algo mais forte que vidro. Mais valioso que bilhões. Mais poderoso que qualquer arma. Eles tinham construído uma família. Tinham construído um futuro. Tinham construído um amor que podia sobreviver a qualquer coisa, até uma chuva de balas num Pentose feito de vidro. E toda manhã, sobre panquecas que finalmente eram maravilhosamente perfeitas, eles reconstruíam isso.